né, a gente resgatar um pouquinho sobre o Ikigai, né. Hoje, inclusive, eu tô aqui num evento em São Paulo e tinha um dos palestrantes que estava falando sobre Ikigai. E eu estava é um evento que tem aquelas palestras simultâneas, e aí meu gestor só deu uma cutucada, assim, porque eu estava né, eu estava escutando uma, e aí ele viu, né, o símbolo do Ikigai, ele já deu uma cutucada, assim, e apontou para mim, aí todo mundo lembra, né, do nosso evento, então a gente está sempre aí em busca mesmo, né, do nosso Ikigai e trazendo os conteúdos que as pessoas vão indicando, né, vão sugerindo para a gente como conteúdos relevantes para a nossa formação, tanto formação técnica, né, quanto a formação mesmo das nossas soft skills, né, que são tão importantes, principalmente nos dias de hoje. Então, boas-vindas aí a todos vocês, né? E também aos colegas que assistem depois a gravação, sejam sempre muito bem-vindos. E para hoje, né, temos uma convidada aí super especial. Agradecer, Larissa, de antemão, você pela disponibilidade, né? A gente depois até combinou que a gente vai fazer um pouquinho além do que está aqui, né, na nossa chamada. E eu queria passar a palavra para você se apresentar, né, e compartilhar um pouco com o pessoal né, do que a gente vai ter na noite de hoje, já para a gente ganhar mais tempo mesmo, viu, Larissa? Para a gente não Uhum. ficar enrolando, porque depois o pessoal tem certeza que vai querer perguntar. E aí, gente, é um combinado, né? Se a gente vai fazer perguntas ao final ou durante o evento, Larissa, fique à vontade para combinar isso conosco, tá? Tá bom. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Meu nome é Larissa Elias, sou psicóloga, né? Hoje eu estou na área de descaracterização de barragens, fico responsável por ações comportamentais em segurança, né? Do Complexo Mariana. E vai fazer 16 anos que eu sou formada, né? Sempre atuei com recursos humanos. E há 7 anos atrás eu fui convidada, né, a vir fazer parte do time da Vale. Eu fui Vale durante um tempo, hoje eu estou como Progem, eh, na frente dessas ações comportamentais, né. E há 9 anos atrás eu fiz uma formação, né, de coach, e esse teste aí passou a ser um querido, e vocês vão entender o por que que eu gosto tanto dele, porque a fixação dele é muito grande, né, a forma como a gente cria as conexões, né, com os animais, né, usando aí as metáforas dos animais, ela é muito bacana, então, por isso a praticidade de utilizar. É, mas a gente vai trabalhar com um teste aqui, para quem fez, é um teste de perfil comportamental, como qualquer outro que a gente tem no mercado, né, hoje tem muitos testes, fortes, eh, a gente tem, o Solids, que é famoso, a gente tem o mais famoso de todos. Oi, Dani! O mai o mais famoso de todos, que é o DISC, né, que hoje é mundialmente conhecido, mas a gente vai fazer aqui uma aplicação, no nosso dia a dia, na nossa rotina desse teste, que para mim é um teste muito querido, né, que é de fácil, fixação, como eu falei, e o intuito, né, vai depender de cada um de vocês, né. Eu acredito que nesse momento vocês queiram conhecer um pouquinho mais do perfil de vocês, né. Mas eu estava falando com a Beth e com a Mariana, né, cada pessoa me pede de um jeito, então a gente aplica ele voltado para as questões de segurança, para a gente entender e aprofundar um pouquinho mais, e como se aproximar das pessoas com relação aos perfis, né. Recentemente eu apliquei para a gente trabalhar uma questão de relações entre uma equipe, né, entender um pouquinho o colega de trabalho, compreender por que que ele reage daquela maneira. Então o teste ele é um teste muito amplo, né, vocês podem ficar à vontade, talvez eu não tenha todas as respostas, eu espero que consiga saná-las, mas, né, se não conseguir, a gente vai estar aqui buscando, né, mais conhecimento para trazer para vocês.
tá bom? Então é isso, sou psicóloga, trabalhei com recursos humanos durante 10 anos da minha vida, então, depois disso eu vim para a área de segurança do trabalho, já estou há 7 anos e meio atuando com a área de segurança como psicóloga, né, isso é uma novidade, na faculdade a gente não aprende isso, né, e acredito que continuam sem essa matéria, eh, mas, é um aprendizado contínuo e cotidiano, porque toda vez a gente vê novas novidades e novas oportunidades, voltada para essa área, né, e uma área na qual eu me sinto muito feliz de fazer parte. Queria fazer mais ainda a diferença nas pessoas, né, mas infelizmente quando a gente fala do ser humano, né, não tem como a gente, tocar se ele não permitir ser tocado, né. Então é isso, aí se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou querer saber um pouquinho mais sobre a minha formação, né, eu vou estar passando também, eu fiz um breve resumo aqui. Já podemos começar? Podemos. Vê se você já está com acesso para projetar. Aqui tá. Ah, ótimo. E eu vou aproveitar para fechar minha câmera para ficar você na gravação, que eu acho que vai ser mais interessante, tá? Ok. Não, eu sou ótima para isso, eu apareço só com caras e bocas nessas gravações que aí depois eu Ainda fico a gente ainda tá vendo sua tela, só não tá ainda isso, ótimo, oi? excelente. Foi. Ótimo. Então eu puxei esse material como jornada do autoconhecimento, né, venho trabalhando com essa nomenclatura, porque é um retorno que eu tenho tido das pessoas, que trabalham comigo nessa formação, da dificuldade que se tem de se conhecer, saber quem se é, né, de verdade, profundamente, verdadeiramente. Então eu quis trazer isso como, uma interiorização desse momento aqui, tá. Então só reforçando, eu sou da área da segurança, logo, né, reforçar aqui procedimentos de emergência, algumas pessoas estão dentro de casa, outras não estão, outras estão trabalhando ainda, né, caso aconteça algum sinistro, procurar aí a forma mais segura de sair de casa ou dos prédios que a gente se encontra, né. Reforçar alguns combinados aqui, então mantenham o foco aqui no assunto, se, né, por acaso acontecer alguma coisa, por favor me sinaliza, né. Não tenham medo de colaborar, essa construção aqui, ela é coletiva no sentido de que toda a formação que eu atuo, eu gosto muito dessa relação com as pessoas. Pelo Teams é um pouco complicado, né, porque a gente não está vendo, exatamente vocês aí do outro lado, mas fiquem à vontade para abrir o microfone, abrir a câmera e aparecer aqui para falar. Então a gente vai ter aqui, né, um pouquinho sobre perfil comportamental, eu trouxe uma atividade para a gente ter uma fixação maior aí sobre o tema. Trouxe uma matriz SWOT pessoal, com que eu tenho trabalhado também para, a gente entrar num processo de desenvolvimento e as nossas considerações finais. Então só, né, aqui é um mini currículo que eu tenho costume de usar, como eu falei com vocês, eu venho de RH, trabalho com segurança do trabalho há 7 anos e pouco, e, né, atuo com clínica, até falei com a Beth, eu falei assim: "Espera aí que eu vou organizar minha agenda para que seja num dia que eu consiga estar com vocês de corpo e alma", porque eu costumo atender pacientes pós o horário de trabalho e aos sábados também. Né, e eu falo que é um aprendizado muito grande, é uma troca e um aprendizado muito grande estar com pacientes hoje, uma coisa que eu não imaginava que eu fosse fazer na minha vida. Então eu sou psicóloga, analista comportamental, né, sou especialista em gestão de pessoas, concluí recentemente minha formação em engenharia, gestão e fatores humanos em saúde e segurança do trabalho, tenho formação de coach, a gente quer fazer de tudo um pouco, mas a vida corrida não permite a gente estudar tanto quanto a gente gostaria, né. Sou amante da natureza, gosto de filmes e séries, estudos históricos e culinária e, né, como competência, eu entendo que eu tenho
um ponto muito fortalecido voltado para desenvolvimento de pessoas. Eu sei que a minha missão hoje é transformar pessoas. Eu tenho um prazer enorme em estar num momento como esse. Então, Beth, muito obrigada por me permitir estar aqui com vocês, fazendo parte desse movimento, né. Gosto muito de trabalhar com orientação profissional, sou muito proativa, solucionadora de problemas, eu tenho brincado que tinha tanto problema que a gente não está dando conta de solucionar, né. E aqui, bem-vindos a esse nosso momento de autoconhecimento, né, um movimento de se aprofundar mesmo no nosso ser, tá. O objetivo que eu tenho aqui para vocês hoje, né, é compreender as habilidades que foram, apresentadas nos perfis de vocês, trazer aí os pontos de melhoria, e fortalecer aí os laços nas relações interpessoais, que eu vejo que tem sido um grande problema em todas as áreas, né, do compreender. A gente fala muito sobre empatia, nos colocar no lugar do outro, mas esse lugar é um lugar um pouco complexo de chegar, né. Por mais que a gente passe pelas mesmas condições, cada um com a sua vivência vai ter uma forma de reagir. Então, o intuito daqui é a gente aprender a compreender as pessoas de uma maneira mais respeitosa, tá. E aí quando a gente fala de autoconhecimento, né, a gente precisa entender que ele começa de dentro para fora, né. Ele só pode ser aberto quando a gente decide, de fato, entrar na profundeza do ser, né, entender as nossas personalidades, compreender a nossa vulnerabilidade e a consciência, né, dela nos permite fazer as transformações necessárias quando a gente deseja que essa transformação aconteça, tá. Então é muito importante a gente aceitar, por mais, nebuloso que pareça, né, por mais, estranho que seja a sensação de aceitar o nosso lado escuro, o nosso lado negro, é importante a gente estar dispostos mesmo a reconhecê-lo para que a gente consiga atuar e transformar, ok? Então, para reforçar aqui que o nosso perfil ele tem uma relação com o que a gente escolhe, com o que a gente faz de uma forma muito natural, a forma como a gente se relaciona, sem muitos rodeios, sem muitos pensamentos, sem muita consciência, tá. É a forma como a gente decide e escolhe, né, as nossas preferências. Então vocês vão ver, que o que vai aparecer para vocês no perfil de vocês, é a maneira mais fácil da gente reagir, tá. Então é o primeiro movimento que a gente tem sem consciência, né, a reação mesmo, a pulsão que a gente fala na psicologia, tá. E aí, a gente vai entrar especificamente no teste do perfil comportamental, mas antes disso eu preciso trabalhar com vocês alguns pontos. Primeiro, tanto a ferramenta de perfil comportamental quanto os testes psicológicos, eles são apoios para nós psicólogos ou qualquer outro profissional que atue com a área de desenvolvimento humano, né, mas ela não é uma verdade absoluta, tá. Ela não declara, quem nós somos na essência, então ela é apenas um suporte, um apoio, né. O comportamento humano ele é complexo e ele pode variar de acordo com o ambiente, a ambiência, né, que a gente fala, depende da situação, dos valores, das crenças que nós desenvolvemos aí ao longo da nossa vida. E uma coisa que é muito importante, porque está na moda, né, eu tenho escutado muito isso, e como ele é um teste de perfil que ele não tem a necessidade de ser aplicado por um psicólogo, muitas pessoas fazem uma formação de coach, né,
interpretam da sua maneira, mas não compreendem o estrago que isso pode gerar na vida de uma pessoa quando essa interpretação ela não é coerente, né, com a prática. Então, é muito importante a gente buscar aí profissionais qualificados que tragam para a gente o resultado. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês aqui é, e aí deixa eu só vir aqui, porque eu gosto quando eu estou aplicando, quando eu estou fazendo treinamento online, eu gosto de fazer assim. Vocês já Se tinham quiser que a feito. gente abre as câmeras, a gente abre, viu, Larissa? Não? Tá Só tranquilo. avisar. Tá bom. A pergunta é: vocês já passaram por uma aplicação de teste em outro momento? Se sim, tiveram um resultado completo? Se não, né? Vai ser a primeira vez, vai ser novidade. Eu queria conhecer um pouquinho aqui o histórico de vocês. Vou puxar a fila, tá? Eu Pode. já fiz, né? Tanto o DISC quanto o Aham, Facet. ok. E teve o retorno completo? Devolutiva, sim, Ok, tudo bem bonitinho. excelente. Quem mais? Eu Eu fiz a também. primeira vez hoje, no Eu link também que a já Beth já tinha. compartilhou. Aham. Sueli, você é de Brucutu, né? Sim, eu lembro de você. Ótimo, que bom que você está aqui. Então, a primeira vez, Mariana? Então, eu já tive contato com algumas ferramentas e sou adepta, tá? Quero Ótimo, sempre mais e mais. excelente. Alguém mais? Eu também já Boa fiz, noite. Lari. Boa noite, Excelente. Boa desculpa, noite, Lara. Mari. Eu vou Eu falar Ótimo, que eu também tá. já já, fiz, já fiz mas algumas. foi muito realista o que deu o meu resultado. Ótimo, obrigada, Bruno. Boa Alguém noite, mais? boa noite, Larissa. Boa Michele está noite, falando. Michele. Pela utilização da área de riscos aqui em Vitória. Eu já fiz também, tá? E o resultado também deu bastante coerente. Legal. Então, já conhece um pouquinho, né? E agora a próxima pergunta é: o que que vocês fizeram com o resultado do teste de vocês? Eu tracei alguns planos para melhorias e ainda está em andamento. Legal. Como eu vou trazer para vocês o material, depois eu vou disponibilizar, tá, gente? Eu não tenho nada desse negócio comigo, eu compartilho com todo mundo. Tem uma matriz SWOT pessoal, tá? Então, vai ajudar vocês nesse olhar, né, do como que vocês vão trabalhar o que precisa ser desenvolvido, é, o que que é que vocês vão traçar de PDI para vocês, tá? Então, tem trabalhado nessa linha de raciocínio e tem funcionado super bem, tá? Lógico, eu aprendi com uma pessoa que está aqui, eu não vou falar, né? Não vou deixar de falar a Dani, porque eu trabalhei diretamente com ela, né? Que a gente tem que fortalecer aquilo que a gente faz de melhor, né, Dani? Então, eu tenho dito, compartilhado com as pessoas aquilo que um dia a gente conversou num outro momento, né? Então, aquilo que eu tenho de habilidade, de característica que é meu, eu faço com leveza, né? Eu não preciso de um esforço para transformar ou para fazer a diferença. Ao contrário dos meus pontos de desenvolvimento, que eu vou precisar me dedicar mais, né? Então, assim, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem de bom, com as nossas principais características, habilidades, né? Sem perder o foco, claro, nos pontos de melhoria, mas enalteçam aí aquilo que vocês estão percebendo nos testes de vocês que tem de bom, tá? Que é assim que a gente precisa focar. Não é isso, Dani? É isso aí, Lari. Vamos usar, né, os nossos pontos fortes e as nossas características ao nosso favor, né? E aí é a mesma energia, né? E aí, se a gente distribui essa energia apenas para melhorar, a gente esquece de usar o que a gente tem de bom. Excelente. Então, bora lá, né, pessoal? Alguém mais gostaria de compartilhar, gente?
Então, seguimos. Então, né, eu não sei se vocês têm o conhecimento das diferenças dos testes psicológicos para as ferramentas de perfil comportamental, né? Então, os dois são ferramentas científicas, mas o teste psicológico ele tem a intenção de medir características de personalidade, inteligência e aptidões, e os testes de perfil comportamental, eles avaliam frequências de padrões, de preferências dos comportamentos que a gente tem, tá? O teste psicológico, ele só pode ser aplicado por nós psicólogos, né? E o teste de perfil comportamental, como eu falei com vocês, não tem essa obrigatoriedade. E aí, para a gente começar, como eu falei com vocês, eu adoro contextos históricos, né? Então, eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês que quando a gente fala de perfil comportamental, ele não começou ontem, né? Então, tudo começou lá na Grécia Antiga, muitos anos atrás, muitos e muitos anos atrás, né? Então, os gregos, por conta das análises que eles faziam dos comportamentos, inclusive da nossa existência, né? A curiosidade, a busca de compreender o porquê de estarmos aqui, trouxe para eles um olhar diferenciado, né? Para o ser humano. E eles decidiram separar essas características pelos 4 componentes que a gente tem aí, né? Fogo, ar, terra e água, tá? Então, tudo isso começou lá na Grécia Antiga, com a avaliação comportamental dos gregos. Depois, Hipócrates, né, que ele é considerado o pai da medicina, ele começou a avaliar por questões mais fisiológicas, né? Então, esse teste é um teste que as pessoas às vezes me perguntam, porque ele é curioso, mas eu confesso que eu não conheço, nunca trabalhei com ele, né? Mas ainda tem pessoas que aplicam esse teste, que eles trouxeram ele para a nossa realidade, né? Então, ele utiliza aí os componentes do nosso organismo, né? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, para fazer a separação dos perfis. Depois a gente tem o Jung, né? Que era o best aí do Freud, né? Ele é o pai da psicologia analítica e ele trouxe já com o olhar psicológico, né, para o perfil produtor, intuitivo, sensitivo e analítico. E posteriormente, o William, ele não era somente um psicólogo, né? Ele era escritor, inclusive ele é o pai da Mulher Maravilha, né? Foi quem criou a Mulher Maravilha e tantas outras coisas. Ele gostava de fazer charges, ele gostava de criar histórias em quadrinho. Avaliando os perfis comportamentais, ele trouxe o teste mais famoso para o mundo, que é o DISC, né? Então, posterior à criação do William, a gente teve uma maior profundidade nesses testes e um aprimoramento através da tecnologia. Então, hoje, esses testes eles são avaliados através, né, de algoritmos. Então, quando a gente faz eles no computador, né, a gente tem aí as somatórias dos algoritmos para determinar os nossos perfis, tá? Então, aqui é um pouquinho do contexto histórico que a gente tem voltado para os testes comportamentais. E aí, vocês fizeram, né, o preenchimento do teste perfil. Esse é um teste, como eu falei com vocês, que da minha formação de coach pelo IBC, eu tenho permissão para fazer a utilização dele, então não tem problema estar aplicando e nem falando sobre isso, né? E ele traz para a gente os 4 perfis, como eu falei, né? Usa muito as metáforas dos animais, que é o que a gente vai aprofundar aqui. Todo mundo fez o teste, todo mundo que está aqui fez o teste. Chegaram ao resultado final dos perfis? Sim? Ótimo. Então, a gente vai entrar agora especificamente, né, nesses perfis. Então, nós temos os 4 perfis aqui, os analistas que vêm do lobo, o comunicador que vem do gato, os executores que são os tubarões e os criadores que são
as águias, os criativos, né? E a gente vai começar pelo lobo. O lobo é um perfil que gosta aí muito do certo, do fazer certo, né? Ele é um perfil que é voltado muito para o que a gente chama de pessoas sistemáticas, né? Então, são pessoas que gostam muito do que é certo, fazer o que é certo, né? Gostam de cumprir aí as regras com muito afinco, né? Então, eles têm uma facilidade maior em cumprir regras, tá? Isso é muito importante aqui para o perfil do lobo, inclusive para as pessoas que são do perfil, né? Quando elas não têm uma explicação clara do motivo do que elas têm que fazer, do trabalho que elas têm que executar, né? Da intenção que tem por trás daquilo, o perfil lobo ele tem um sofrimento muito grande, né? Então, para ele, né, que é uma pessoa extremamente detalhista, organizada, controladora, né, são estrategistas, eles são conservadores, perfis que não gostam de mudança. Eu brinco, acho que boa parte aqui trabalha ou para Vale ou na Vale, né? O perfil lobo ele sofre estando dentro da área da Vale, porque ele não gosta de mudanças. Ele tem um sofrimento muito grande. Vocês vão ver ali mais para frente, eu trouxe algumas frases voltadas para os perfis, né? A frase do lobo é aquela clássica: em time que está ganhando, não se mexe, né? Então, ele sofre muito quando há qualquer tipo de alteração, porque eles são muito apegados à rotina. Então, a pessoa que deu lobo aí como principal perfil, o perfil mais alto, né? Ela tem um sofrimento muito grande quando as pessoas tiram ela da zona de conforto dela, né? Então, ele precisa ir dessa organização mental, né? Do passado, presente e futuro, que ele tem que entender que as coisas estão seguindo uma lógica, um raciocínio, tá? Então, são pessoas extremamente responsáveis, né? A dificuldade do lobo é com relação à mudança. Ele impede o progresso. Então, quando a gente fala aí de melhoria contínua, o lobo ele não entende isso, ele gosta de manter aquele padrão dele, né? Mas é um perfil muito, muito, muito crítico, muito detalhista, né? E que não gosta de cometer erros. Então, são pessoas que, por exemplo, numa apresentação de PowerPoint, né, já avaliou aí que os meus quadradinhos não estão tão alinhados assim. Tem uma lanterninha piscando ali em cima que está tirando a minha atenção. A cor dela talvez não seria a melhor, então já fez uma avaliação da minha apresentação. Não porque ele é uma pessoa ruim, mas é porque vem do perfil dele o detalhe, a qualidade. Então, quando a gente olha para o perfil lobo, lembre-se de uma pessoa que gosta de qualidade, tá? Que gosta das coisas bem feitas, que não comete erros, né? Também são pessoas que são embasadas em dados e fatos. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa ter propriedade daquilo que ele está fazendo e falando, né? Então, são pessoas que têm aí, buscam conhecimento técnico, conhecimento teórico para explicar as coisas com quem ela está trabalhando. Então, o lobo, ele tem esse olhar muito para qualidade, organização, né? E a crítica, né? O controle, tá? Então, aqui eu trago para vocês algumas áreas que se dão super bem, mas não quer dizer que, Larissa, eu dei meu perfil lobo, eu vou ter que mudar de área. Não. Mas aí, qual que é a análise que a gente precisa fazer? No meu trabalho, eu tenho rotina? Se eu tenho, ok, é leve para mim como lobo
estar trabalhando numa condição rotineira, né? No meu trabalho, eu preciso ter controles estatísticos, eu sou responsável por controles estatísticos, eu não vou sofrer. Eu, por exemplo, eu tenho lobo, mas ele é o segundo perfil. Eu tenho pavor de fazer controle, gente. Pavor de fazer controle estatístico, de ficar com aquele tanto de planilha. Quando a pessoa tem um perfil lobo mais específico, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? A gente tem um perfil que ele é predominante e ele não muda, tá? Ele não vai mudar, mas ele pode alterar conforme a condição, a situação, a vivência que eu esteja presenciando na minha vida, tá? O que que isso quer dizer, né? O meu lobo, a porcentagem do lobo, ele pode aumentar e diminuir. Se eu tenho ele como perfil principal, ele não vai deixar de ser o perfil principal, mas ele pode estar mais intenso em determinados momentos da minha vida, como também pode diminuir em outros também, tá? Então, é importante a gente ter essa consciência. Quando ele está exacerbado, quando ele está muito alto, eu tenho essas características aqui muito fortes que eu trouxe para vocês, tá? E aí o que que a gente precisa avaliar dentro das nossas entregas, né? Se estão condizentes com aquilo que o meu perfil gosta de fazer, né? Porque, por exemplo, se eu sou um lobo e me colocam para criar materiais o tempo inteiro, seja para apresentar em reuniões gerenciais, seja para construir informações, enfim, o que for, eu vou sofrer muito com isso, porque não é o estilo de trabalho que eu me dou bem. Tá? Agora me coloca para fazer controle, me coloca para fazer estatística, me coloca para fazer planilha, né? Mexer com BI, analisar BI, eu vou dar super certo, ok? Alguma pergunta sobre o lobo? Alguém gostaria de compartilhar? Se deu lobo? Olá, o que eu acho muito legal, assim, quando a gente faz, né, essas análises de perfil e se conhece um pouco e tal, a gente entende se a gente tem, por exemplo, um pouco de lobo e quando a gente tem que usar, Sim, né? sim. E aí, assim, a gente pode usar e abusar dessas nossas características a nosso favor, né? Sim. Então, assim, poxa, eu tenho lobo, né? Mas me convidaram aqui para fazer uma apresentação, e eu preciso, de repente, fazer uma análise de dados e tal, aí eu pego e lanço o meu lobo, né? Essa minha fortaleza, por mais que às vezes ele não seja predominante, né? E assim sucessivamente. Então, isso Sim. que eu acho assim muito mágico, né? Quando a gente começa a se conhecer e ver como nós temos múltiplas faces, né? Aham. E o legal é isso, sabe, Dani? Eu falo que tem 9 anos que eu aplico esse teste, mas é à medida que a gente vai aplicando que a gente vai aprendendo realmente a avaliar. Hoje, por exemplo, talvez o meu lobo não esteja tão forte quanto a outros momentos da minha vida, tá? Porque eu falo que hoje, vocês vão ver que eu vou falar da águia, como eu estou o tempo inteiro criando e construindo propostas e estratégias para a área, quem tem que estar muito forte é a minha águia. O meu lobo hoje, ele surta na hora que eu fico sentada na cadeira, tendo que fazer controle de quantas pessoas foram formadas por mim, né? Porque ele já não tá autossuficiente para eu falar assim, ai, adoro ficar fazendo essa planilha. Não, pelo contrário, eu tenho pavor de fazer a planilha. Então eu preciso entender, né, isso até mesmo para quando houver uma proposta, eu saber se eu vou ter a facilidade de aplicar o meu conhecimento e aquilo que eu gosto de fazer, ou se eu vou ter mais dificuldade, por que eu vou ter dificuldade disso, tá? Que aí a gente passa a entender dessa maneira. Alguém mais gostaria de compartilhar? Não? Então vamos seguir aqui. Bom, próximo perfil, tubarão.
Por favor, gente, mais um ponto de esclarecimento. Não existe perfil certo ou errado, tá? Todos os perfis vão ter pontos fortes e pontos de melhoria. Alguns perfis têm maior facilidade em algumas coisas, menos facilidade em outras, porque as pessoas julgam muito o pobre coitado do tubarão, né? Mas ele é essencial, principalmente no mundo empresarial, tá? Então, são pessoas aí que são voltadas para resultado, né? O que isso quer dizer? São pessoas que querem a entrega. Às vezes, a entrega a qualquer custo, tá? Que são pontos de atenção que a gente precisa ter no tubarão. Mas o perfil que faz a gente fazer, né, ter resultados, trazer as entregas, é o lado do tubarão, tá? Então, são pessoas que são muito práticas, são da ação, se desafiam o tempo inteiro, né? São competidoras, elas não gostam de delegar poder, então elas ficam impacientes com outras pessoas que têm dificuldade de compreensão ou de fazer do jeito que ele acha que é o certo, tá? Porque ele tem muito disso, é o jeito dele que é o certo de ser feito. E aí, o que ele faz? Ele perde a paciência, porque ele não tem paciência para explicar, e aí ele chega para a pessoa e fala assim: me dá isso daqui que eu vou resolver isso para você. Então, se vocês já viram uma pessoa agindo dessa forma, saibam que ela tem um tubarão muito forte aí, talvez seja o perfil predominante dela, tá? Como elas gostam aí de fazer do modo mais fácil, um grande problema do tubarão é a quebra de regras e de construções hierárquicas, tá? O que isso quer dizer? Ele não consegue muito ele tem dificuldade em obedecer ordens, né, em cumprir as regras que a gente tem. Então, eu falo que dentro do nosso cenário, por exemplo, é uma pessoa que a gente tem que ficar em alerta quando ele é da base, né, quando ele é do operacional, porque ele vai descumprir regra, ele vai descumprir norma, ele vai fazer do jeito dele, vai fazer do jeito mais fácil, ele vai pular procedimento, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. São pessoas que são extremamente competitivas com elas mesmas e com os outros, tá? Mas elas costumam criar aí algumas metas pessoais que são muito engraçadas, assim, que é até divertido de se ver. São extremamente impacientes, então, quando a gente fala daquele material executivo na empresa, por exemplo, é porque nós temos aí lideranças tubarões que não têm paciência da escuta. Então, são perfis que você tem que ser claro e objetivo e diretivo, tá? O lobo não. O lobo, quando a gente tem lideranças no perfil lobo, são pessoas que vão precisar dos mínimos detalhes. Vão precisar ali do passo a passo, do porquê você está fazendo aquilo ou do porquê que ele vai pagar aquele valor. O tubarão não. O tubarão você tem que trazer para ele, primeiro porque ele já pensa muito rápido, o raciocínio dele é muito rápido. Então, enquanto você está ali explicando, ele já entendeu e já está ali falando com você. Pode passar, pode passar, pode passar, tá? São pessoas que não gostam de rotina, tá? Então, tem sempre que estar fazendo alguma coisa, né? Sempre criando aí outras estratégias, outras ações para serem feitas, porque ele não tem paciência de ficar na rotina como o lobo tem, tá? Então, gostam de trazer coisas novas aí, fazer coisas novas aí o tempo inteiro. Então, eu brinco que dependendo da área que a pessoa tá, você não pode deixar ela fazendo a mesma coisa durante muito tempo, porque ela fica impaciente, quando você vai ver, ela já levantou da cadeira, já foi fazer outras coisas, ok? Então, é uma pessoa com senso de urgência, então ela vai cobrar da gente a rapidez nas entregas,
e os resultados. E eles não se preocupam com qualidade. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque às vezes a pessoa que tem um perfil lobo muito forte, ela vai montar uma apresentação na empresa, né? E aí, pro tubarão, aquilo que ela está fazendo com detalhismo, com passo a passo, item, não serve de nada, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando eu escutei essa versão, precisamos fazer um material mais executivo, que eu tinha que tirar um tanto de informação, o meu lobo sofria horrores. Porque eu ficava assim, não, mas isso aqui é importante, mas isso aqui também é importante, mas eu também tenho que passar isso daqui, né? E aí eu não compreendia que o material não seria para mim, né? Ele era para o outro, que não queria saber aqueles detalhes pequenos que eu queria trazer, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente para a gente lidar com esse perfil de uma maneira um pouco diferente da maneira que a gente está acostumado. Então, você não vai ficar com rodeios, você não vai ficar sendo prolixo, né? Falando para chegar numa condição ou para falar algo específico. Então, é muito importante aí quem lida com tubarões, e normalmente são perfis que estão aí em cargos estratégicos nas empresas, que tem muito forte esse feeling para empreendedorismo, para cargos de liderança, ok? Bom, nós precisamos dos tubarões, porque são eles que vão estar ali direcionando e dando as regras do jogo. Então, eles são muito importantes porque eles falam, né? Eles trazem aquilo que precisa ser dito, tá? Ao contrário de outros perfis, por exemplo, como o gato, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Alguma dúvida com relação ao tubarão? Tá tranquilo? Alguém tem um tubarão forte aí, que tá impaciente, tá com as perninhas balançando? Então, bora lá. Próximo perfil é o gato, desculpa, né? O gato é a relação com a equipe, a harmonia do ambiente, né? É aquela pessoa que vem contornando a situação do furacão que o tubarão deixou, tá? Então, são pessoas que gostam muito do trabalho em equipe, do fazer junto, né? De relacionamento, de contribuição. Pessoas que escutam, que têm muita empatia com o outro, né? Que escutam todas as opiniões de um grupo. O perfil gato ele é extremamente importante para o grupo, porque é aquele perfil que vai trazer fortemente o reconhecimento das pessoas, tá? Então, quando a gente tem um tubarão, ele tem muita dificuldade de reconhecer os perfis, reconhecer aquilo que foi feito de bom, né? Então, o gato, ele traz aí esse contraponto, a gente precisa ter aí, né? Ou desenvolver, quando eu sou um tubarão, ou desenvolver o meu perfil gato, ou ter alguém que trabalha comigo que seja gato para me ajudar aí, me fortalecer. Por isso que eu falo que é importante a gente entender as fortalezas, porque os perfis juntos eles formam uma grande equipe, né? Então, a gente tem aí uma pessoa que vai fazer bem feito, uma pessoa que vai entregar, uma pessoa que vai estar preocupado com as pessoas e uma pessoa criativa, né? Então, é um conjunto completo aí, tá? Então, são pessoas que são voltadas para essa relação da comunicação, de desenvolver a cultura, né? De uma comunicação aberta, mas tem muita dificuldade em falar que a gente chama de conversas difíceis, né? Que é trazer aquilo que é um conflito, que é uma dificuldade, que é um problema no time e resolver. O gato ele foge desses ambientes que estão pesados, que estão que não há uma harmonia, que não há uma relação interpessoal saudável,
tá? Ele pula fora. Então, podem ver aí que os primeiros a pular do barco, né? É o gato quando ele percebe que o clima não está bom no ambiente, ok? Eu gosto de brincar, a frase do gato, ela é muito famosa também, que é aquela ali, vamos ali na copinha para a gente tomar um café e conversar? Né? Talvez vocês já escutaram isso em algum momento na empresa. Então, são pessoas aí que gostam muito de resolver as coisas através dessa relação, tá? Ponto negativo do gato é que ele é voltado muito para essa comunicação, para essa relação, para esse ambiente harmônico, e ele acaba perdendo o foco com relação à entrega, né? Então, é uma pessoa que a gente sempre tem que estar chamando, falando, seu fulano, cadê o seu trabalho que você ainda não entregou? Fulano, né? O tubarão chega para ele e fala assim, fulano, eu ainda não recebi o seu material. Cadê ele? Né? Porque o gato ele se perde nessas relações de conversa, né? De cafezinho aí na sala, na copa, e acaba voltado para as relações. Tá? Então, ele é muito compreensivo, são pessoas que, quando eles estão em papéis de liderança, né, permitem muito. A pessoa vira e fala assim, ai, né? Eu preciso faltar porque hoje eu não estou a fim de trabalhar. Aí o gato vai falar assim, mas o que está acontecendo com você? Né? Então, ele tem dificuldade de se posicionar, ao contrário do tubarão, como eu falei com vocês, que é uma pessoa que não mede as palavras, ela vai soltar e vai ser papum, ok? Então, o gato, ele tem aí essa relação com a comunicação, com vendas, com relacionamento, né? É o perfil que vai trazer aí, vai vender, como a gente brinca, né? Vender o avião pegando fogo, né? Tranquilamente. Vocês vão ver que mais para frente eu coloco aí quando ele está exacerbado, né? Quando ele está muito alto, eles chegam a ser chantagistas. Aí eu brinco com o pessoal. Vocês acham que é à toa que no filme do Shrek a gente tem um gato fazendo aquele olhar de pedinte? Não é, né? O gato, ele é um perfil, quando ele é extremo, ele é chantagista, tá? Ele usa aí da manipulação das palavras para convencer as pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente tem que tomar cuidado quando ele está exagerado, porque ele pode aí, né, ter esse perfil mais chantagista com as pessoas, tá bom? E por fim, a gente tem a águia, que é Ô, o perfil. Lari, Oi, pode falar, desculpa. deixa eu fazer um comentário. Eu estava Claro. aguardando você perguntar se alguém se identifica nesse perfil, mas Desculpa, tá no Não, lugar. imagina. Como você foi para o próximo, eu falei assim, deixa eu fazer um comentário. Só faltou falar meu nome, né? Mas tudo bem. Eu fiz o teste hoje à tarde e deu este perfil. E boa parte dos Extremo. exemplos... Não, deu este perfil. Pois é, mas ele é extremo, ele é Não, muito não, alto. não, ele não foi extremo. Ele ficou pouco mais da metade, só um pouquinho. Mas assim, os exemplos que você deu, alguns eu fiz hoje. Fim do dia, fim do mês, virei pro colega e falei, olha, quase na hora de ir embora, vamos tomar um café? Aí ele, vamos. E continuamos a conversar sobre trabalho, mas tomando um café. A parte que você deu exemplo, né, e uma forma que eu vejo como oportunidade de melhoria e que tem me ajudado, é com relação às anotações. Eu consigo assimilar muito quando eu escrevo, então, assim, chega a ser até engraçado, porque eu não vou a nenhum lugar que eu não tenha caneta e papel. É impressionante. E aí eu nem estou falando somente profissionalmente, eu não consigo ir a nenhum lugar sem ter caneta e papel. Pode ser uma agenda, pode ser um bloco, pode ser um caderno, pode ser o que for. E isso tem me ajudado bastante, sabe? Eu vejo isso como um ponto muito positivo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Claro. porque é algo que eu tenho dificuldade, que eu gostaria de saber se faz parte deste perfil, que é delegar. Eu tenho uma dificuldade muito grande em delegar. Aqui, E em algum momento me dá vontade de dizer assim, aqui,
deixa que eu faço. Mas eu tenho essa dificuldade. Eu gostaria de saber se tem um pouco a ver com esse Tem. perfil. E a questão da comunicação, que realmente, assim, para mim fez muito sentido, sabe? Hoje mesmo, foi um exemplo que você falou também, que você compartilhou e que eu fiz. O colega chegou e eu perguntei como vai. E aí a resposta não foi tão positiva. Eu falei, não, mas assim, você gostaria de começar aí já? Mas enfim, é isso. Aí assim, Aham. aí o seu dojo tá lá parado, e você tá, Fala não, tá lá escutando a pessoa, entendeu? né? É o gato. Aqui, ó, delega autoridade. Ele não gosta, sabe por quê, Sueli? Porque como ele evita relações de conflito, e dependendo da forma como você vai delegar, pode gerar um mal-estar com as pessoas, então ele prefere não falar. Tá? Por isso que ele tem muita dificuldade com o conflito em si, com as conversas difíceis, né? Porque ele não quer ficar mal com ninguém, ele quer estar todo mundo ali paz, amor. Eu falo que assim, pontos de sofrimento de um gato, por exemplo. O tubarão, assim, equipe, vamos almoçar? Vamos. O tubarão já foi embora. Ele nem perguntou para ninguém se alguém queria almoçar com ele, não. Ele já foi lá na frente, já foi ver o que é, e se bobear, já voltou para falar o almoço. O lobo, ele vai falar assim: ainda não são meio-dia, não posso almoçar, eu só almoço meio-dia, tá? Porque ele é muito cuidadoso, muito pontual com as coisas, né? Com o horário e tudo mais, e regra, cumprimento de regra. O gato é aquele que fala assim: ah, se não for todo mundo junto, eu não vou. Aí espera. Aí ele já sofreu porque o tubarão foi embora e não chamou, não aguardou o restante da galera, sabe? Então ele é muito do coletivo. E aí é onde que. Por que que eu tô trazendo essas questões? Para a gente tomar cuidado e entender, porque o gato ele sofre muito quando ele vê um perfil tubarão que não se interage, que não gosta muito dessa relação, da interação, né? E aí ele já foi embora, já foi almoçar, não quer nem saber se o colega tá com fome ou não, né? O gato é aquele que vai oferecer o cafezinho, que é uma pessoa mais gentil, que é uma pessoa mais amigável, mais educada com as pessoas, né? O lobo é aquele perfil que ele não gosta muito de comunicar, então dependendo das pessoas, sabe que a gente fala assim, ai, fulano é muito sistemático. Ele gosta mais de ficar na dele, a gente chama ele para almoçar e ele às vezes aceita, mas na maioria das vezes ele não quer almoçar com a gente. Esse é mais o perfil Ou ele lobo. fala assim que ele não tá com fome, não está com fome. Cria aí ou fala do horário dele que, É. não, eu só vou almoçar às 13 horas, Uhum. né? Então, o intuito da gente entender, identificar essas falas aí no dia a dia é justamente para a gente compreender que somos diferentes, né? Muito E a gente obrigada, Lari. E a gente vai aprender Uhum. a respeitar. Agora, da escrita, tem um outro teste, não sei se você já ouviu falar sobre o teste de sistema representacional, senão eu posso até compartilhar para vocês depois, que Uhum. ele fala como que a gente se conecta com o mundo. Então, a gente tem o visual, o auditivo, o sinestésico e o digital. Então, quando você tem muito forte o visual como aprendizagem, você é do tipo de pessoa que precisa escrever para memorizar a palavra, para você lembrar do que é que você tem que fazer. Aí, se você puder compartilhar, eu, Claro, eu, eu, compartilho eu sim. agradeceria. Já Compartilho sim. queremos outra sessão, viu, Larissa? Pode deixar que eu compartilho, porque realmente esse é a forma como a gente interage com o mundo. Pode falar, Dani. Lari, tem preferência de aprendizagem também. Antes, Sim. esse daí eu nem lembrei, mas o preferência de aprendizagem também é ótimo, né? Como prefere aprender, talvez seja um também. Traz o preferência de aprendizagem eu não estou acostumada a aplicar, não. Mas eu acredito que ele traga a mesma metodologia, né? O sistema Idêntico, representacional é sim. da PNL, né? Então aí é como que a gente se interage, aprende e cria todas essas relações de conexão com o mundo, tá bom? Então, gato é isso, né? Aonde que eu tenho que estar atento? Nessas fugidas de café, do bate-papo, da escuta com as pessoas, porque às vezes eu perco o foco e na hora de voltar eu não consigo voltar com a mesma intensidade que eu estava executando a atividade, ou até mesmo, né? Eu falo que assim, por exemplo, já aconteceu num treinamento, a pessoa ela é um gato muito forte.
ela parou o treinamento porque ela viu uma pessoa que ela conhecia passando na porta, ela foi bater papo com a pessoa e largou a gente lá no treinamento. Né? Então, se você não tiver foco naquilo que você está fazendo, você larga ali mesmo o trabalho para gerar essas relações interpessoais aí, tá bom? Bom, e o último perfil é a águia. É o perfil da criatividade, né? Então, eles se dão super bem na parte de artes, designers, né? De criação como um todo, né? São pessoas que gostam de fazer diferente. Então, sabe aquela liderança que chega na área e fala assim, vou mudar tudo, né? Tira isso daqui, eu não quero isso daqui, a cor agora vai ser essa, eu quero essa condição aqui no espaço. Então, a águia, ela é o perfil que gosta do novo e defende o novo a qualquer custo, tá? Então, ela tem esse olhar aí para pensar fora da caixa, então são pessoas que trazem pensamentos muito diferentes. Meu amigo Bruno, que tá aí, ele é uma águia forte, né? Então, pensam muito diferentes. Então, você fala assim, nossa, fulano é muito inteligente, né? Ele pensa umas coisas que a gente nem pensou. Normalmente, são perfis águias aí que a gente tem. Então, são intuitivos, são muito focados no futuro, então são muito bons para fazer planejamento das coisas, tá? Porque o aqui e agora, assim, ele não tem muito interesse, então são pessoas que não gostam da rotina também, não gostam de estar ali fazendo a mesma coisa. Eu falo que por isso que hoje é porque vocês não viram, ou pelo menos eu tentei esconder aqui, porque eu estava com umas 6 apresentações de PowerPoint aberta antes da gente começar. Porque aí eu vou mexendo em várias coisas ao mesmo tempo, porque eu não fico enjoada de olhar para o mesmo material sempre, tá? Porque eu brinco assim, o meu lado gato olha para minha casa e fala assim, nossa, que casa bagunçada, vou limpar. Aí o meu tubarão vira para mim e fala assim, mas você tá cansada e tem que ser rápido porque você precisa descansar. Aí o meu lado lobo vira para mim e fala assim, mas tem uma sujeirinha ali no cantinho que você vai ter que mexer. Então, a gente aprende a entender como funcionam as coisas, sabe? E compreender por que que a gente reage daquele jeito, né? Que você falaria, mas né, é meio confuso, é meio contraditório esse tipo de comportamento que eu tô tendo, mas não é, tá? É porque a gente vai oscilando aí, principalmente quando a gente tem um perfil próximo. Por que que eu perguntei para a Sueli qual que é a porcentagem do gato dela? Como eu falei, quando a nossa porcentagem ela é mais alta e é predominante, né, ela está distante dos outros perfis, ela vai falar com mais facilidade, tá, igual eu coloquei lá na frente, com mais facilidade e vai ser reações que você vai ter com mais frequência, tá? Quando eu tenho os perfis mais próximos, que é o meu caso, assim, que eles ficam com resultados muito próximos um do outro, dependendo da situação que eu estou vivenciando, cada hora eu tenho um perfil atuante, né? Então tem hora que eu vou e faço rápido, que o meu senso de urgência é muito grande, porque o meu tubarão é significativo, mas tem hora que eu fico assim, não, mas eu tenho que mexer mais isso daqui, né? Eu tenho que fazer mais isso daqui. Eu brinco, né? O meu lobo que coloca esse cérebro bonitinho balançando aí para vocês, porque eu adoro detalhes nas coisas, tá? A águia também gosta de coisas novas, trazer algo diferente, né? São GIFs aí. Não tem muito tempo que a gente acrescentou o GIF de apresentação para trazer aí esse olhar. Aí, quando eu sou visual, eu olho e falo assim, olha, tem um mexidinho ali, né? Então, são pessoas que são extremamente informais, casuais, flexíveis. O que que isso quer dizer? Aquela pessoa que se veste diferente. Então, você vai ver que a águia, ela não gosta muito de uniforme. Ela tá sempre com roupas que chamam atenção, que são diferentes das outras pessoas, que tem cores vibrantes, né?
Quando a gente olha para o lobo, por exemplo, a gente vai ver uma pessoa que vai se vestir tradicionalmente, cores mais escuras, mais fechadas aí, para voltar para o lado mais conservador. Quando a gente olha para a águia, ela vai ser o oposto, né? Ela vai aparecer com uma cor diferente, ela vai aparecer com um estilo diferente, um cabelo diferente, um andar diferente, tá? Porque ela gosta e isso chama a atenção dela. Então, são pessoas que provocam mudanças radicais. Então, ao contrário do lobo, como eu falei, né? Que gosta ali de seguir uma rotina, que não mexam nas ações dele. A águia, você não pode dar o mesmo trabalho, ela está sempre inovando, fazendo outras coisas, várias coisas ao mesmo tempo, né? E muito voltada aí para o futuro, né? Então, elas pensam lá na frente, elas pensam nas consequências que vão ser geradas, elas pensam no que pode acontecer, né? É, ela tem esse olhar para o que vai obter de resultado. Então, são pessoas que gostam aí de uma expressão mais liberal, né? Então, não falam palavras muito formais, é, não gostam de controle, então tem também uma dificuldade de cumprir aí hierarquias, né? Elas gostam dessa autonomia, dessa liberdade para trabalhar, de fazer diferente. Eu brinco que perfil águia foi quem criou aquela a meta por meta atingida, né? Trabalhar por meta atingida. Que você não precisa cumprir uma carga horária de 8 ou de 10, sei lá quantas horas, né? Você fez aquele trabalho e pronto, tá livre. Foi uma águia que trouxe essa ideia aí para o mercado, né? Ela não gosta de cumprir essas obrigações, essas regras, tá? São pessoas que mandam, direcionam muito para os outros fazerem, né? Ela gosta mais de criar, mas na execução ela prefere que o outro executa, tá? E uma coisa muito legal da águia é essa informalidade que ela tem, serve para todas as questões. Então, assim, vou montar o material, eu tenho um chefe que é águia, eu vou montar o material para ele. Ele não vai ficar preso nos detalhes, ele não vai ficar preso se a figura está embaçada, se ela não está embaçada, se ela tem qualidade, se ela não tem qualidade. Ele vai focar no que você está trazendo de diferente, a proposta. Então, quando você percebe que você lida com uma pessoa que é águia, né, você precisa pensar diferente dos outros. Ela não quer o mais do mesmo. Ela quer sempre propostas e ideias inovadoras que nunca foram trazidas no mercado ou que nunca foram utilizadas pelas pessoas. Eu brinco que tinha uma pessoa que trabalhava com a gente na descaracterização que ele teve a ideia de usar helicóptero para socorrer as pessoas caso acontecesse um rompimento de barragem. Então, na hora de acessar para fazer monitoramento da barragem, a pessoa ia presa no helicóptero. Pensa fora da caixa mesmo, né? Coisas que outras pessoas não tinham pensado, ou talvez tinham pensado, mas tinham pensado na burocracia, ou no custo, ou na dificuldade de se fazer isso. A Águia vem e fala: eu quero um helicóptero aqui fazendo o resgate da pessoa que vai avaliar a condição da barragem. Exemplo, tá? Então, assim, você vai ver que ela tem um jeito diferente de lidar com as pessoas e um olhar menos crítico, né, para o que é diferente, tá? Quando a gente pega aí um perfil tubarão e um perfil lobo, que tem aquele olhar mais crítico do que é, né, das pessoas que se posicionam diferente ou que tem um comportamento diferente, um cabelo que aparece diferente, um cabelo azul, por exemplo, na área, pode ter certeza, ela tem uma águia muito forte, tá? Alguém aqui gostaria de falar da águia? Tem uma águia forte aí? Tirando o Bruno, que eu sei. Não. Mas assim, deu para lembrar de várias pessoas. Legal.
Nós vamos fazer um exercício sobre isso, tá? Bom, gente, então, a gente vai entrar agora, deixa eu tirar esse ponto aqui. Nós vamos entrar agora especificamente, né, em algumas questões voltadas para esses perfis. Então, eu trouxe para vocês algumas frases, né? Frases que vocês vão escutar de pessoas que são tubarão, tá? Isso daí eu trouxe muito da nossa rotina, do nosso dia a dia. O resultado é o que importa, vamos direto ao ponto. Não tenho tempo para rodeios, o que que a gente precisa fazer? Prefiro ações do que palavras, vamos agir. Se não correr, vai ficar para trás. Ou um que eu tenho pavor, que muitas pessoas estimulam a competição aqui por causa disso. Vocês viram o resultado da outra área? Estamos atrás. Como que a gente vai reagir? Vocês querem ficar desse jeito mesmo? Então, o tubarão, ele tem esse lado aí voltado mais para competição, tá? E às vezes, se ele não tiver cuidado, ele coloca o time um contra o outro, tá bom? Os lobos, né? É preciso avaliar todos os cenários antes de agir. A prudência é fundamental. Vamos analisar os riscos. A confiança se constrói com base nas informações e na análise. A lealdade é um valor inegociável, né? Porque o lobo ele tem muito forte essa questão da lealdade. E não podemos sair do planejado. Já elaboramos isso. O gato, ele, né, gosta da harmonia, da previsibilidade. A paciência é uma virtude. Tudo tem seu tempo. O caos está acontecendo, né? O problema tá solto na área e o gato tá lá, né? Falando, tudo tem seu tempo. A segurança e o bem-estar vêm em primeiro lugar. E quando falo de segurança, é segurança psicológica, tá, gente? De trazer de ser receptivo e acolhedor, né? Vamos sentar aqui para tomar um café enquanto a gente conversa? Vamos marcar uma reunião com todos para discutirmos isso. Então, o gato, como eu falei com vocês, ele é uma pessoa que escuta as outras pessoas, né? E isso é muito legal dele, tá? E por fim, as águias, é preciso pensar fora da caixa, precisamos fazer algo diferente de todos. Vamos inspirar as pessoas e motivá-las a alcançar grandes feitos. O futuro é cheio de possibilidades. Vamos criar algo grande. Vamos marcar um almoço e lá te dou um feedback. Por que que eu coloquei isso e parece muito com o gato? Porque para a águia não tem uma sala fria para fornecer feedback, tá? Ela é super relaxada quanto a isso. Então, a informalidade nas conversas dela é uma coisa muito comum, tá? E juntos podemos voar mais alto. Perfis em desequilíbrio. Os tubarões são dominantes, impulsivos, duros, insensíveis e já buscam solução, tá? Então, como eu falei com vocês, eles não têm muita paciência com as pessoas. Esse é um ponto muito crítico no tubarão. Os lobos são controladores, críticos, procuram culpados e não acolhem. Procurar culpados quando a gente vê que os dados estão incoerentes ou não estão sendo apresentados da forma correta, né? Os gatos são chantagistas e usam seu potencial para persuadir, manipular as pessoas, como eu falei, né? É só lembrar do gato do Shrek na hora que ele pede as coisas, que ele dá aquela regalada do olho, né? Regalada, né? Ele faz aquele olhar de pedinte mesmo, né? E as águias são impacientes, têm dificuldade com questões hierárquicas e elas não gostam de ser controladas, como eu falei com vocês, né? Elas têm uma dificuldade grande de obedecer às ordens, né? Porque ela gosta muito da autonomia para trabalhar. Algumas curiosidades dos perfis tubarões em atividades. Eles buscam decisões e resultados rápidos. Ao receber feedback, são voltados para os resultados e super diretivos, né? Então, eles não vão ficar de rodeios, vai ser aquela fala imediata e pronto.
E em projetos eles assumem a liderança e buscam metas ousadas. Então, assim, pensa numa dinâmica aí, né? Se alguém que aplica dinâmica, é aquela pessoa que vai tomar a frente da atividade, vai puxar o pessoal para competição, né? Que vai falar, nós vamos ganhar e tudo mais. Os lobos, né? Focam em qualidade na entrega com embasamento teórico. Para feedback, eles precisam de dados e fatos, então precisam dos detalhes. Então, quando eu vou fornecer um feedback para o lobo, é importante falar o dia que aconteceu a condição que não foi legal, né? Ou algum marco que ele possa ter a memorização do que aconteceu para ele entender que, opa, peraí, não está sendo criado, tá? Então, é muito importante ele ter aí os detalhes das informações, tá? E em projeto planeja com detalhe, monitora a qualidade. Então, a gente precisa de um lobo para trazer resultado, do tubarão para trazer resultado, do lobo para preocupar com a qualidade, do gato para se preocupar com o time, né? E da águia para pensar no futuro, no que a gente quer obter com aquilo. Os gatos, nas atividades, elas focam nas relações, no trabalho em equipe, né? São motivadores, positivos e voltados para as relações das pessoas e engajam o time e promove a colaboração, né? A participação de todos e a escuta de todos. E as águias focam nas novas ações e a criatividade, são informais nos feedbacks, como eu falei, né? Não controladores, nada flexíveis, eles não vão se preocupar com detalhes, como o lobo se preocupa, né? E eles pensam muito nos impactos futuros. E aqui, para a gente finalizar, né? Algumas características, como eu falei com vocês, algumas características que podem provocar aí uma condição de acidente que os perfis possuem, né? Para quem já fez o PET Risk em algum momento, ele faz essa leitura aí também, de uma forma um pouquinho diferente, né? Porque ela traça aí se a pessoa ela se coloca em risco ou não. Aqui eu vou falar de perfis que os animais possuem que podem impactar em comportamentos de risco, tá? Os tubarões, pela autoconfiança, o controle e a falta de controle na ansiedade deles, né? Então, eles não gostam de cumprir as normas, as regras, eles gostam de fazer do jeito deles, e isso pode aí gerar um comportamento de risco, porque não adianta ter procedimento para o tubarão, tá? Ele vai podar isso daí. Os gatos é a questão da consideração, como eu falei com vocês, como eles não gostam de gerar conflitos, eles não vão recusar determinadas atividades que foram delegadas, né, para não gerar conflito com a liderança. Olha que interessante isso. Para evitar que fique com aquele mal-estar, ele acaba, né, se a liderança direcionar ele a fazer uma coisa errada, ele vai fazer, tá? Para evitar essa relação de conflito com o papel da liderança. Os lobos é a obediência, então, como eles são extremamente metódicos, gostam de cumprir regras e tudo mais, né? Se a liderança falar para fazer desse jeito e pronto, ele não vai questionar também, por conta da regra que foi direcionada para ele. E as águias por serem questionadoras demais, né? Então, como elas gostam de inovar, elas gostam de fazer diferente, elas vão sair daquilo que está prescrito, né? A gente fala do trabalho real e prescrito, né? Elas vão sair daquilo que está prescrito numa RT da vida, numa construção de planejamento da tarefa, para criar o jeito dela de construir, ou de fazer, ou de entregar a atividade. Interessante isso daqui, né, gente? Eu gosto bastante de trazer esse olhar, porque, né, quando a gente fala de dojo, por exemplo, a gente está o tempo inteiro falando ali de risco, por isso que eu quis trazer para vocês. Tranquilo aqui? Muito, Lari. Muito bom. Ótimo. Viva a Então, diversidade, Lari. oi? E viva a diversidade, né? E Todos viva a nós diversidade. um pouquinho de cada perfil. Lógico que a gente vai ter o predominante, mas Isso.
independente disso, todos nós temos aí a diversidade e o mais importante de tudo é a gente compreender, a gente entender e ter empatia perante, né, a cada predominância e, de modo geral, a própria diversidade mesmo. E fantástico, o que você trouxe Excelente, é Mari. maravilhoso. Muito obrigada, Lari. E como essa diversidade complementa, né, Mari? Exatamente. Complementa o outro. Eu estava aqui, eu tenho uma outra amiga que está aí presente também, eu vou citar o nome dela para fazer vergonha nela aí, que ela é muito tímida, a Renata está aí, e a gente estava se cutucando o tempo todo, né? E a gente trabalhou assim durante um bom período juntas, e aí eu, tá vendo? Olha isso daí, bem eu, bem você. Então, assim, olha que bacana, né? E a gente fazia parte de um time, e o quanto a gente se complementava perante as diversidades, né? Então, assim, a é completamente diferente, né, oposta. E o quanto isso dava certo, né? E o como isso dá certo. Como que a gente administra, né, essa diferença e o como isso também vai trazer resultado futuramente para não só para nossas vidas, né, mas também para a companhia de forma como um todo. Excelente. E aí, Mari, Detalhe. pode falar, Renata, já que você é a tímida, por favor, compartilhe com a gente. E a gente está falando de um lobo e uma águia, né? E trabalhando juntos, basicamente a gente tinha, vamos dizer assim, planos bem estruturados e com visão do futuro. Então, a combinação foi ótima. Excelente. E a intenção, já vou deixar você falar, tá, Fernanda? A intenção aqui são várias, né? Primeiro é a gente conseguir enxergar os pontos e onde que eu preciso fortalecer determinadas características para eu atuar, porque às vezes eu sou um lobo e preciso criar, então eu vou ter que buscar as características da minha águia aí, que talvez esteja um pouco baixa. Então é muito importante eu andar com outras águias para me ajudar aí nessa conexão, né? Nessa criação do novo, né? Mas eu também falo muito com as lideranças, porque algumas com quem eu trabalhei queriam criar um exército de soldadinhos de chumbo. Todo mundo igual, todo mundo com o mesmo perfil, né? E aí eu falei assim, olha, cuidado com isso, né? Porque vão ficar faltando características que são necessárias para outras estratégias e você não vai ter porque você está determinando que aquele perfil é um perfil ideal, né? Mas já está feita uma encomenda, então, viu, Beth? No próximo dojo de perfil de liderança. Para a gente falar de chefe clonador. Olha aí. Adoro. É para quem a encomenda? É para Dani ou é para a própria Larissa? Não, é para Lari, claro. A gente pode fazer uma dobradinha, pronto. Opa, adoro. Tá? Então, é importante a gente ter esse olhar para que a gente entenda, né, que se eu tenho um lobo apurado em mim, né, se a minha característica predominante é o lobo, eu vou ter mais facilidades com algumas atividades e a liderança ela tem que estar atenta ali para ela ou não me cobrar aquilo como se eu tivesse muita facilidade em fazer, ou para entender que precisa, né, me ajudar a desenvolver naquilo, tá? Então, esse olhar que quando a liderança me pede, né, por exemplo, semana retrasada, eu fiz para a nossa equipe de meio ambiente, e aí eu falei com a liderança, né, eu falei assim, olha, você tem um tanto de gato aqui, a equipe dele é todinha gato, só tinha um tubarão, e o restante é tudo gato. E aí eu falei com ele, o que que a gente precisa controlar nesse tubarãozinho aqui, e o que que a gente precisa desenvolver nesses gatos aqui. Então a gente fez uma discussão ali no grupo para trabalhar essas questões no PDI que é um homem com várias mulheres. Então é super engraçado. Eu vou ver as suas meninas aqui, como que a gente vai trabalhar com elas, tá? Fernanda, por favor, contribua. Boa noite, pessoal. À noite. Larissa, eu gostei muito da forma como você abordou, e aí eu estava pensando aqui em como eu tenho dificuldade com quem tem perfil tubarão. E aí, enquanto você ia falando, eu vi várias dicas muito, muito legais, assim, que
eu já posso usar na minha rotina, que eu convivo com alguns. Nós E aí eu fiquei convivemos com curiosa. muitos líderes Eu fui que estão com a segurando gente. aqui para não rir. E aí eu fiquei curiosa quando o teste dá, assim, só um de diferença, assim, que eu fiquei muito intrigada com o meu resultado. Eu Você li quer bastante as compartilhar? perguntas, Você quer e aí o meu compartilhar? deu águia, né, Aham, 9, com a aham. diferença de 1 para gato. E quando eu tava olhando, quando eu tava olhando, assim, as características, eu tenho essa característica muito forte, assim, de trabalhar em equipe e de gostar de estar muito perto das pessoas. Não de passar tanto tempo assim no cafezinho, como foi muito citado, que eu achei até engraçado. Mas quando o meu deu gato, deu em segundo lugar gato, eu achei até interessante quando eu tava vendo aqui. Quando dá só umzinho assim de É, diferença. olha aqui, eu trouxe para vocês, mas eu até acabei esquecendo de falar, peço desculpas. Aqui eu aproximei alguns, estão vendo? Olha, 24, 28, 32 e o 16 ficou mais distante. O que que isso quer dizer, né? Eu tenho a predominância do gato, mas eu vou ter muito forte atuando nos meus comportamentos um lobo e um tubarão, ok? Então, você vai para o café, mas você não vai ficar muito tempo no café. Porque o seu tubarão vai virar para você e falar assim: Fernanda, volta para o trabalho que você precisa de trabalhar, você tem entrega para fazer, você está cheio de serviço. Então, são esses comandos que o nosso cérebro dá que faz a gente se resgatar, por isso que eu brinquei aqui, né? Eu falei assim: o meu lobo tá impaciente porque a casa tá suja. Mas o meu tubarão tá falando comigo que eu tenho que limpar rápido. Aí o meu lobo fica assim, mas tem que pegar esse detalhe aqui. Mas o meu tubarão vira e fala assim: acelera aí, porque já são 10 horas da noite. Sabe? Então, são esses pensamentos contraditórios acontecem porque, né, várias características vão trabalhando na minha reação comportamental. Tá? Então, é essa a questão. Quando eu tenho proximidade dos resultados, é porque eu vou ter uma maior facilidade nas características daqueles perfis. E aí, cada condição que eu viver, eu vou ter uma atuação aí específica. Quando eu tenho um distanciamento, por isso que eu falo o predominante, distante, que é o que eu perguntei para a Sueli, o seu gato é distante, aí ele fala muito alto e eu vou ter pouca atuação das outras características na minha vida, entendeu? Ficou Adorei, claro? entendi, ficou claríssimo. Tá? Então você vai ter o seu gato falando, mas o seu tubarão te resgata e fala assim: sai do café, minha filha, vai fazer seu trabalho, que você tá cheio de serviço para você fazer, né? E o seu lobo vai ficar assim: eu tenho que, não, eu tenho que olhar isso daqui porque tá faltando. Tá faltando essa condição no material aqui que ainda não tá bom. Sabe quando você fica assim? Eu não sei vocês, tá, gente? Eu construo muito material. Então, PowerPoint, assim, é uma coisa que tá toda hora aberta no meu computador. Aí eu fico assim, ai, agora eu vou colocar esse gifzinho aqui porque eu acho legal. E o meu tubarão virou assim, mas não se coloca muito não, porque senão você fica impaciente, né? A minha pá, ela coloca muita animação nas coisas. Aí o meu tubarão grita e fala assim, cara, tá demorando demais a entrar. Deixa eu mudar isso daqui. Pá, aí eu vou lá e tiro todas as animações e coloco uma coisa só. Entende? Então a gente vai reagindo assim conforme as coisas vão acontecendo. Pode falar, Beth. Laís, pelo que você comentou, a gente, assim, ao longo da vida, pode ser que dê alguma diferença. Talvez não mude, claro, da água para o vinho, mas dependendo do ambiente que a gente está, né? E aí, assim, até compartilhando com vocês, eu fiz Facet 2 vezes na minha vida. Fiz uma que deu realmente algo que eu me identificava, e aí quando eu fiz a segunda, eu estava num ambiente que estava bem adoecido o ambiente, e aí a pessoa do RH veio junto com a recrutadora, com a menina lá, não era recrutadora, a pessoa da empresa, para falar assim, não, eu vim com ela porque eu te conheço, essa aqui não é você está em sofrimento, assim, aconteceu,
né? Uhum. E por mais que a gente tente responder espontaneamente, é incrível, eu não estava tentando esconder nada, pelo contrário, o negócio dá uma clareza. E aí eu não sei se ao longo, assim, dependendo do que a gente está passando, se isso vai alternando ao ponto de mudar ou não, aquela predominante. Eu tô aqui com a matilha inteira, entendeu? Não é só um lobo, não, é tipo a matilha. Uhum. Mas eu sou uma pessoa mais. Eu me identifiquei, sabe? Mas assim, deu bem polarizado, eu achei Aham. interessante. Então, o perfil predominante ele não muda, tá? Então, todos os estudos que tem até hoje, e aí eu falo, gente, que vou fazer 16 anos de psicologia, né? Hoje eu não dou certeza para mais nada nessa vida, porque eu não sei se vocês pensam dessa maneira, mas não há mais certeza absoluta de nada. Uma hora a pesquisa traz de um jeito, outra hora traz de outro, né? Mas ainda, né, permanecemos com o estudo falando que o predominante ele não muda, tá? O que muda é a intensidade dele. Então, você é um lobo, se hoje a estrutura que você participa, né, o trabalho que você participa, a vida familiar que você tem, exige de você um lobo mais forte, a porcentagem dele vai estar maior, né? Se onde você está hoje necessita que você tenha um perfil mais de liderança, de mais resultado, de mais entrega, o seu tubarão ele vai aumentar. Ele não vai ultrapassar o seu lobo, mas ele vai aproximar do seu lobo e ficar com aquela porcentagem que eu apresentei ali para vocês mais coladinha, né? A diferença de como a Fernanda falou, né? De pouquíssimos números, tá? Então é isso que acontece. A gente vai ter aí, né, essa proximidade das características. O Pet Risk traz isso, o DISC traz isso, o Solids traz isso. A gente tem 3 resultados, né? O que quer dizer? O resultado que me representa, como eu estou no meu trabalho, se eu estou forçando muito ou me sentindo subutilizado. Tá? Então, ele traz esses gráficos lá. O que isso quer dizer, né? Ou que eu estou dentro daquilo que eu tenho no meu perfil e não exige nenhum esforço, ou que está exigindo um esforço muito grande e isso está me deixando sobrecarregado, ou que isso não está exigindo nada de mim e eu estou ficando desmotivado. Então, alguns testes já trazem, né? Não é o caso desse daqui, mas alguns testes a gente já consegue olhar isso, né? Então, muda sim, né? Por exemplo, a primeira vez que eu apliquei, que eu fiz o teste, o meu águia foi ou 4 ou 8. Foi um número muito baixo. Hoje eu falo que se eu fizer o teste de novo, e aí você pode sim repetir ele daqui a 6 meses, você vai ver que pode dar uma alteração significativa, né? Legal. Se eu fizer hoje, como eu construo muito mais do que foi me exigido no passado, o meu águia deve estar muito mais alto, porque as pessoas chegam para mim e falam assim, Larissa, eu preciso de, por exemplo, eu criei um movimento de reconhecimento lá na estrutura, que a pessoa chegou para mim e falou assim, eu preciso, né, da gente fazer um reconhecimento diferente. Aí lá vai a Larissa, começa a criar o negócio, né? Então a minha águia está falando muito alto recentemente por conta disso, e aí, consequentemente, ela sobe, né, nas porcentagens, aí ela fica mais significativa no quesito criatividade, tá? Muito bom. Olá, deixa eu pedir para a gente fazer uma foto oficial enquanto ainda está todo mundo, e depois a gente volta para mais conversas, pode ser? Claro, pode Eu sim. vou roubar aqui um pouquinho o compartilhamento, tá? Fique à vontade. A gente vai para a nossa foto oficial. Deixa eu ver se eu vou lembrar, né, gente? Que vocês gostam que a gente faz daquele jeito, né? Exibição. Eu preciso só de no máximo 10 minutos, gente, Ok. depois de vocês, tá? Nada mais que isso. Tá bom. Deixa eu só mudar aqui colocar nossa a gente tem uma nave especial. E aí, todo mundo que puder abrir a câmera, por favor. Vocês já estão se vendo, tá? Todo mundo? Sim. Tá.
Aí, quem puder abrir a câmera, quem não puder, tudo bem. A gente só vai ficar caladinho um pouquinho para parar de aparecer esses nominhos aí. Eu vou fazer o print. Fiz. Ficou alguém de fora? Daqui a pouco eu mando para vocês, tá? Ótimo. Bom, tá contigo. Bom, então para a gente encerrar, eu costumo fazer um cheque de finalização aqui dos perfis, só para a gente checar a nossa memorização aí, a mão na massa aqui, né? Então vamos lá. Lembrando que a gente tem os 4, águia, lobo, tubarão e gato. Eu vou estar fazendo umas perguntas e vocês vão respondendo qual que é que vocês entendem que representa aquele perfil, combinado? Então é tipo, todo mundo microfone aberto e vamos falando. E vamos falando. Ok. Bora lá, bora lá. Qual que é o perfil que apoia nos controles? Pode Lobo. chutar, gente. O lobo, excelente, muito bem. E quem vende a nossa ideia e divulga nossos resultados? O tubarão? Águia. Águia. Tubarão. Quem dá mais? O gato, lembra que é a pessoa Gato. que está ali para persuadir, né? Comunicador, Para né? convencer. Muito bem. Foi um laço. Quem é mais voltado para o resultado? Esse é o Tubarão. tubarão. O Tubarão. Esse é Eu o vou tubarão. errar todo. Você tá só o lobo. Não é possível. Então a gente se É o divide. Você acerta o lobo, eu acerto o gato. Assim... Mas o tubarão. Vai soltando qual que O foi. tubarão, você tá O porque a gente tubarão. dele. Isso aí, o Parei. tubarão. Lembra aí que é o cara que vai me cobrar minhas entregas lá na empresa, né? Aí. Quem é que costuma trazer novas ideias e formas diferentes de resolver o problema? A águia. Águia. A águia, muito bem. Quem é que vai pensar aí fora da caixa? Quem você pode procurar para que a tarefa seja realizada de forma detalhada e com qualidade? Lobo! O lobo que responde. Lobo! O lobo. Faz mal. Excelente. Quem você pode procurar quando a atividade está com a entrega atrasada? tubarão? Para resolver, né? O Pra tubarão. resolver, o tubarão. Resolver, o Tem que tubarão. botar essa pressão aí. Lembra É aí, porque o lobo não ia deixar atrasar, gente. Desculpa. É isso. Só que ele é uma pessoa que atrasa nas entregas. Atrasa, Acho- sim. Então há controvérsia. Brincadeira, Porque- não. De vez em quando, atrasadinho. Por quê? Por conta Porque do como ela... perfeccionismo. Por a conta do qualidade. perfeccionismo, isso daí, tá? Concordo. Então, o lobo, ele é um perfil que sempre vai estar pedindo para dar uma adiada no prazo, sabe aquela ação ali que tá vencendo e fala assim, tem como você mudar a data para mim? Que eu ainda preciso dar mais uma olhadinha nesse negócio aqui, sabe? Isso. É o Preciso dar lobo. mais uma ajustada. Aham. Tá? Por isso que ele acaba atrasando e é um ponto que a gente precisa trabalhar aí o nosso tubarão, porque o tubarão não deixa a gente ficar até o último instante. Agora, o lobo, quanto mais você se preocupar com detalhes, com a qualidade, mais você fica agarrado no material, tá? Quem você pode procurar para trabalhar com ações a longo prazo? Lembra aí lá na frente. A É águia? águia. A águia, muito bem, né? Longo prazo é porque ela pensa lá na frente, foco no futuro. Quem você pode procurar para solicitar ajuda que vai parar tudo que ela está fazendo para te escutar? O gato. Gato. Gato, O né? gato. Muito bem, isso daí, pessoal. Então, aqui é só, como eu falei com vocês, né? O legal desse perfil, né? Desse teste de perfil, é justamente a facilidade em gravar as características dos animais com aquilo que representa. Quando a gente vem com as nomenclaturas que são utilizadas nos testes, às vezes a gente esquece, né? Analítico não, porque analítico é uma, né? Mas os demais, assim, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de gravar, por isso que o do perfil comportamental dos animais, ele faz aí essa conexão com mais facilidade.
E para a gente encerrar, né, eu vou mandar para vocês a matriz SWOT, eu só quero explicar, né? Então, vocês já devem ter escutado sobre o SWOT aí, né? Que esse material vocês podem imprimir, ou se quiser construir o de vocês, não tem problema, né? Dividir em 4 partes. E aí eu trouxe para vocês aqui o que significa em português, né? Mas o próximo, ele traz para a gente algumas falas de reflexão. Então, por exemplo, na força, né? O que a gente vai escrever aí, o que a gente vai listar? Quais são as minhas habilidades, experiências, cursos e conhecimentos que eu tenho, né? Habilidades que as pessoas falam que eu possuo, capacidades que eu sei que eu possuo que são diferentes das outras pessoas que trabalham comigo. Nas fraquezas, quais são as características que eu possuo que podem me prejudicar como profissional, né? Dificuldades, recursos que podem interferir na minha carreira, fraquezas que os outros falam que eu possuo, as ameaças, né? Os obstáculos que podem aí me impedir o meu crescimento, o que os outros profissionais possuem que podem sobressair, né? Daquilo que eu tenho de característica e oportunidades, né? Quais são as oportunidades aí na minha área que eu posso aproveitar, cursos, formações que eu ainda posso trabalhar. Então, aqui tem um pouquinho, né? Um olhar amplo e mais um pouquinho de cada um dos 4 itens, né? Para a gente direcionar e fazer. Opa, peraí, agora eu vou construir meu PDI, que igual eu brinquei com vocês, né? Eu falo que eu quero fazer tanta especialização que eu precisava viver aí mais uns bons anos, que nem sei quantos que tem preparados aí para minha vida, porque eu quero fazer programação neurolinguística, que eu não tenho uma formação completa, eu tenho só uma parte dela, eu quero fazer neurociência, eu quero fazer constelação familiar, eu quero cada hora eu quero fazer uma coisa. E agora já abriu, né? Eu acabei de concluir minha especialização. Já abriram uma específica de psicologia comportamental. Então, fica assim, como que eu vou dar conta nesse curto tempo que nós temos, né? De vida, de tudo, né? Porque aqui, por exemplo, eu saio de casa às 6 horas da manhã e chego às 18h30. Ainda vou atender paciente, né? Então, o que é que a gente pode traçar aí como metas de curto, médio e longo prazo para a nossa vida, onde que a gente quer chegar, o que a gente quer obter como profissionais. E para encerrar, eu queria escutar um pouquinho de vocês, o que vocês levam aí de bagagem, na bagagem de vocês, né, dessa trajetória nossa chamada vida, sobre esse momento que a gente teve. Pode falar, Larissa, não levo nada, não tem problema nenhum, né? A gente está em processo de construção. Gostaria até de pedir desculpas se em algum momento eu dei uma devaneada aqui, porque a cabeça está um pouquinho cansada. Essas últimas 2 semanas a gente teve alguns eventos de acidente mesmo, né? Então, eu estava focada nas entrevistas, mais um tanto de coisa para criar, mais um tanto de coisa para fazer, e aí chega esse horário assim, a cabeça já, sabe, dá aquela pifada. Então, tem hora que a gente acaba devaneando, mas eu queria escutar um pouquinho mais vocês aí, o que vocês levam na bagagem. Larissa, foi maravilhoso. Eu saio com vontade de mais uma sessão. É sempre assim, né? Pergunta a Dani pra você ver. A gente fica querendo marcar mais. E eu acho que cabe, assim, se depois você topar, acho que cabe, né? A gente marcar mais como se fosse uma parte 2. Tem muitas pessoas aqui que trabalham com essa questão de segurança também, que talvez seja legal da gente aprofundar, né? E assim, é um assunto que, principalmente, né, para a nossa empresa, apesar do Fórum Ikigai, né, Dojo não ser um fórum específico para Vale, mas acaba que é o que você falou, vem muita gente da Vale, né? Mas eu fiquei né, saio assim com essa vontade, como muito divertido, porque é o que você falou, é muito mais fácil da gente associar, né? E o quanto que é importante para a gente esse autoconhecimento, né? Às vezes as pessoas ficam pedindo ajuda para fazer um PDI, alguma coisa. O quanto que você trouxe para a gente aí
né, de ferramenta, tanto do autoconhecimento, quanto depois de fazer, né, um plano, né, para melhorar. Isso é importantíssimo. Muito, muito obrigada mesmo. Foi maravilhoso. Bom, fico feliz. E mais, gente? Aí eu saio muito feliz. Primeiro, né, por estar reencontrando, né, pessoas muito queridas. E é um tema que eu gosto muito. E Larissa, ela tem alguns dons, né? E um deles é essa condução, é um pontaço forte, né, da Lari, sempre foi, e o conhecimento genuíno das pessoas, sabe, Lara? Então, assim, ouvir você falando motiva a gente, sabe? E de uma forma leve, de uma forma didática, sabe? Então, assim, nossa, eu amo, amo, amo te assistir. Eu tenho uma profunda admiração pelo seu conhecimento assim, pela forma como você compartilha seu conhecimento de forma genuína. Então, assim, muito obrigada mesmo, viu? Ah, obrigada. Tá vendo? Olha, né? Eu queria que ela fosse minha gestora, mas não deu tempo. Não deu tempo dela me adotar. Obrigada, Tentamos, Dani, obrigada mesmo. tentamos. Mas só de poder compartilhar, né? A Dani ficava no corporativo e eu sou, né, da extremidade aqui do campo, né? Mas eu fico muito feliz por essas palavras, obrigada. Eu realmente gosto, como eu falei com vocês, eu acho que Deus me colocou nessa vida aqui para poder contribuir com a transformação das pessoas, e eu faço com um prazer gigantesco, assim. Muito bom. Dá para sentir, viu? Muito bom. Tá? É o Ikigai, né, gente? Ela encontrou o Ikigai dela. Olha que maravilhosa. Mais alguém, gente? Ou Bruno? Eu vou fazer até um comentário aqui, né? Porque eu trabalho, bem dizer, junto, não na mesma equipe com a Larissa, né? Mas no mesmo site, vamos falar assim. Então a gente discute muito algumas questões de comportamentos de pessoas. E eu já tinha até feito já esse treinamento com ela e eu acho muito interessante quando você participa novamente e você vê assim a percepção das pessoas quando elas se conhecem, entendeu? Elas se percebem qual que é o perfil delas. Então, isso é muito gratificante que você vê, gente, é o caminho certo. Primeiro, a gente tem que conhecer as pessoas, as pessoas têm que se conhecerem, para a partir daí a gente começar a fazer ações efetivas mesmo, que vão ser ações de segurança, ações comportamentais, e isso tudo vai ir num objetivo. Entendeu? Qual que é o objetivo da empresa? De maximizar resultados com qualidade, com segurança. Entendeu? Então, acho que esse é o caminho. E é o que a gente tem que divulgar e ter sempre esse fórum e o pessoal enxergar que é assim que as coisas funcionam, valorizando as pessoas, tá? Eu uso sempre o trocadilho, né? A gente tem que parar de pensar nas pessoas como recursos e pensar nelas mais como humanos, tá? Aí fica aí o meu recado. É águia, né, gente? É por isso aí, ó. Aprendo muito com esse cara, né? Ele fica querendo ser meu empresário? Fica. No dia que eu fiz a primeira vez com ele, ele falou assim: nós precisamos ganhar dinheiro com a sua apresentação. Né? Então, já está pensando lá na frente, né, Bruno? Já, né? Obrigada, com certeza. Eu busco voos muito altos. Ô, Lari, não se preocupa. A gente vai fazer toda a análise de um cenário, tá? A gente vai planejar direitinho para um dia você conseguir entrar na equipe da Dani. Fica tranquila. Vai ser assertivo no tempo certinho. Não se preocupe com isso. Conte com a loba aqui do outro lado, viu? Combinado. Muito bom, muito bom. Gente, Larissa, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Pessoal, gente. lembra sempre que esse fórum é para todo mundo, né?
tragam sugestões, né? Indicação de quem pode estar contribuindo. Já temos aí mais uma indicação, a gente vai construindo assim, é sempre muito saudável. Quem quiser o material, eu vou sugerir de colocar o e-mail aqui no chat, para a gente ter o e-mail, Larissa, de quem quer o Ótimo. material, que eu acho que vai ser Sim, melhor, tá? sim, Então, eu deixa mando. o e-mail, quem quiser esse material que a Larissa falou, né? Principalmente o SWOT, tudo para fazer o PDI, que é bem importante, tá bom? Obrigada, viu, gente? Obrigada, Gratidão aí para pessoal. Boa vocês. noite, bom Obrigada, descanso para gente. todos. Foi ótimo. Até mais. Boa Obrigada. noite. Falou, gente. Tchau, Boa tchau, noite. até o Até mais. próximo. Tchau, tchau.